Olá amantes da Astronaut, aqui que fala o Bernardo Paz com mais um vídeo e hoje eu quero comentar um pouco sobre essa estreia de Invasão Secreta, a nova série da Marvel que chegou no Disney Plus agora há poucos dias. Fury, desde que você partiu, as coisas pioraram muito. Com Invasão Secreta, a Marvel regride alguns degraus na sua estrutura e volta para aquela pegada lá do Capitão América, especial o Capitão América 2, Soldado Invernal, que é com certeza um dos melhores filmes que a Marvel já fez, pelo menos na minha opinião e na opinião de muitas pessoas. E só isso já é um belo sinal, um belo indicativo pra gente do que essa série pode ser e pode se tornar ao longo desses episódios. O primeiro episódio já apresenta pra gente como tá a trama Skrull hoje em dia, dá uma continuidade principalmente para o que foi apresentado lá em Capitã Marvel em relação aos Skrulls, e já começa com um baita clima de tensão, espionagem, de maluquices e planos mirabolantes para acabar com o governo e como os Skrulls estão infiltrados na Terra. A gente é apresentado aqui de volta ao Nick Fury, ao verdadeiro Nick Fury, não o Talos se passando por Nick Fury, como a gente viu aí no Homem-Aranha 2. E a gente tem um Nick Fury diferente, um Samuel Jackson diferente, mais amargurado, mais cansado. A gente vê que ele tava lá na Lua, né, como é mostrado no pós-créditos do Homem-Aranha, tava fazendo o projeto de criar uma nova iniciativa, né, do governo, uma missão secreta na Lua. E pra mim isso já é uma das melhores coisas que a série apresenta e que tem nesse primeiro episódio, que é o Nick Fury em uma trama principal. O Nick Fury, tanto Nick Fury como personagens como a Maria Hill, são personagens recorrentes do universo cinematográfico da Marvel, em vários filmes, aparecem em todos os Vingadores, se eu não me engano, aparecem em diversas outras produções, mas são sempre secundários, coadjuvantes, e são personagens que merecem seu destaque, e não só em uma sériezinha como Agents of S.H.I.E.L.D., que eles têm pequenas aparições, né? Mas eles merecem uma série desse tipo de personagem, dessa galera da S.H.I.E.L.D., entre aspas, sabe? Desse núcleo mais humano e investigativo da Marvel, merece seu destaque. Eu acho que Invasão Secreta chega um pouco para isso, tanto para trazer uma trama mais pé no chão, quanto para valorizar esses personagens. Ver o Nick Fury aqui no seu modus operandi, naquela parte mais fodona que a gente sabe que ele é. Porra, o Nick Fury, ele é fodão, sabe? Ele não tem poderes, mas ele é o cara. Ele tem presença. E a gente merece ver a Marvel valorizando isso. A gente também vê que aqui a Marvel é mais corajosa no tom. Como eu disse, eles voltam para aquele tom de espionagem, mais pé no chão do Capitão América 2. Mas aqui a gente tem essa nuance de que... Essa nuance não. Esse reflexo do que a Marvel tem sido nas últimas produções. Tem tentado ser mais família, mais do que já era, sabe? Cada vez mais engessada. E eu acho que eles estão começando a ver o erro deles e começando a abrir espaço para algumas coisas diferentes e trazer um tom de seriedade aqui para Invasão Secreta, por exemplo. O que eu senti nesse primeiro episódio de Invasão Secreta é uma coisa meio Andor, sabe? Para quem acompanha Star Wars e acompanha séries de Star Wars, Andor foi uma série que veio para um personagem mais pé no chão de Star Wars, abordar uma trama que não envolvia Jedis ou sabres de luz e trazer uma coisa mais investigativa, com cenas mais sérias, e eu acho que Invasão Secreta tá fazendo a mesma coisa. A gente vê aqui, por exemplo, pessoas tomando tiros, explosões que claramente danificaram várias vidas. Isso é legal, sabe? É legal a gente ter esse tipo de coisa aparecendo para mostrar que a Marvel não pode ser engessado numa só coisa. Tem que ter diversos tipos de gêneros e produções. E é um episódio repleto de nuances, coisas que tu pega olhando o fundo da tela, coisas que tu só vai entender se tu prestar atenção. É muito interessante como eles já introduzem essa história dos Skrulls e como os Skrulls querem dominar a humanidade, né? Que basicamente os Skrulls estão infiltrados há anos já dentro da humanidade. Existem Skrulls bons e Skrulls maus, Skrulls que querem acabar com a raça humana e Skrulls que só querem ter um lugar para viver, como o Talos, por exemplo, que ajuda o Nick Fury, a Maria Hill, enfim. E tem esses Skrulls que querem acabar com a raça humana e fazer isso como? Eles querem jogar os Estados Unidos contra a Rússia, provocando explosões dentro da Rússia e ataques terroristas, forjando que foi os Estados Unidos que fez isso. Então entra também uma trama mais política. A gente vê aqui rapidamente no primeiro episódio o máquina de combate, né, o Don Cheadle. A gente vê que agora ele atua com o presidente, mostra o presidente, a Casa Branca. Então a gente vê que vai ter uma
uma trama política também sendo abordada, algo que eu acho que foi um ponto bastante positivo, por exemplo, na série do Falcão e Soldado Invernal. Eu gosto muito quando se trata de forma realista as consequências de uma coisa absurda e ficcional, como por exemplo o estalo do Thanos e como isso afetou a humanidade, como os Vingadores afetaram o que a raça humana é e como se vê como sociedade. E por mais que não seja um dos principais pontos abordados, quando tu traz uma trama mais política para um mundo como esse, é algo que a gente acaba vendo, sabe? Eu gosto disso. Um ponto bastante interessante da trama que é apresentado aqui é que, por exemplo, esses Skrulls maus, por assim se dizer, esses que querem acabar com a raça humana, eles vão se abrigar, eles ficam em retiros em lugares na Rússia onde existiram usinas nucleares, que tem radiação que humanos não chegam perto e os Skrulls são imunes à radiação. Então eles querem provocar uma guerra nuclear entre a Rússia e os Estados Unidos, onde eles não vão ser afetados pela radiação, sabe? E a gente sabe que em uma guerra nuclear, que é um assunto bem em pauta hoje em dia e bem possível, para falar a verdade, a principal coisa que acabaria com a humanidade não seria nem as explosões e a destruição das explosões em si, mas sim a radiação, né, que iria se espalhar pelo mundo todo. E isso não é um problema para os Skrulls. E ver Nick Fury e essa galera mais pé no chão da Marvel lidando contra isso e sabendo que existem Skrulls infiltrados em tudo, na Casa Branca, na política, talvez até nos Vingadores, e isso dá um senso de urgência de forma com que a gente, as fichas estão no Nick Fury, sabe? As fichas estão nesses personagens, e ver eles lidando com isso, eles lidando com uma ameaça global, sem poder contar com a ajuda de muitas pessoas de fora, isso é muito interessante. Tem cenas de ação legais aqui, algumas ceninhas de comédia, mas a gente vê que não é o foco aqui. Tem aquelas cenas meio tipo diálogo Marvel, sabe? Mas que são legais. Por exemplo, o Talos falando sobre ele não ter chegado na crise de meia-idade ainda. E aí ele pergunta pro Nick Fury, o que tu fez na tua crise de meia-idade? E ele fala, os Vingadores. Sabe? Isso é muito falazinha da Marvel, de fanservice, mas é muito legal também. O final desse episódio, com as cenas de perseguição e de ação, é muito bem feito, é muito bem filmado. Uma fotografia um pouco mais cinza, sabe? Muito bom. E também impactante, impressionante aquele final com a Maria Hill morrendo. Não sei se ela morreu de verdade, pelo que parece sim, e foi bem feito, sabe? Eu não queria que ela tivesse morrido, a morte em si, se foi realmente a morte dela, foi bem feita, mas como eu tava dizendo, Invasão Secreta é uma oportunidade de mostrar essa personagem sendo desenvolvida. Ela tá aí desde o primeiro Vingadores e a gente mal conhece ela, tem gente que nem vai lembrar dela, sabe? É uma baita de uma atriz, uma personagem com baita potencial, e vão matar ela já no primeiro episódio da série, que era pra ser uma das personagens principais da série. Eu não sei se essa é a melhor jogada, mas se for, não dá pra reclamar da cena, que a cena foi legal. Eu acho que Invasão Secreta traz muitas propostas pra Marvel, promete bastante coisa, traz alguns mistérios, e eu acho que se eles seguirem nesse tom, que traz algo mais sério pro MCU, e que traz cenas de ação legais, com protagonismo foda do Samuel Jackson como Nick Fury, tem tudo pra essa série continuar sendo legal, como foi esse primeiro episódio, e ser uma das melhores séries da Marvel. Eu achei que teve muito pouco bafafá e falação sobre esse primeiro episódio nas redes sociais, achei que merecia muito mais. A Marvel tem tido produções ruins, mas o saldo até que tá positivo ultimamente. Claro, não conta como sendo dentro do MCU, mas a gente teve aí o último Homem-Aranha no Aranhaverso, a gente teve Guardiões da Galáxia 3, que foi muito bom, e agora a gente chega com essa série que, pelo menos, se eu tivesse que julgar pelo primeiro episódio, eu já diria que vai ser uma das melhores séries da Marvel. Eu tô ansioso pra saber o que vai acontecer na série a seguir e voltar a falar com vocês sobre como é que tá se desenrolando essa trama e os pontos mais críticos da estrutura da série em si, se ela vai seguir com o mesmo tom e tal. Eu espero poder ver vocês aqui na semana que vem comentando o segundo episódio. Deixa um like aí para dar uma força pra gente continuar falando sobre Marvel, sobre Invasão Secreta e esses personagens que eu gosto muito. Até a próxima e tchau!